Queridos, a homenagem nesta noite ela é devida, porque nós precisamos aprender como igreja a prestigiar os nossos ministros, os nossos obreiros, que se dedicam à obra do Senhor com alegria, com satisfação, visando unicamente a glória de Deus. Já foi anunciado que o pastor Samuel Santos, fica de pé, Samuel. Esta figura distinta, né? Ele está conosco há 9 anos, 5 como pastor consagrado, né? e auxiliar aqui de nossa igreja. Samuel é uma pessoa, eu diria assim, especial, um jovem, apesar de jovem, né? Jovem, né? Pode se sentar, vai. 40, né? 38, olha, eu estou com 70, quase, né? E Samuel, aliás, Adriano, venha para cá, pertinho também, daqui a pouco a senhora vai fazer oração por você e pelo seu esposo. Cadê a menina, Luana? Também Luana. Haja cadeirinha para ela aí, Murilo, aí. Aí pode ficar nessas 2 cadeirinhas aí atrás, viu? Ou senão na frente. E nós, pastores, irmãos, a mamãe de Samuel também está presente. Se a senhora não se incomodar, pode vir à frente também, meu querido. Nós, pastores, fomos chamados por Deus para o ministério da palavra, né? Ser pastor não é fácil, mas é bom, como já dizia meu cunhado, que é pastor também, né? É bom porque nós estamos servindo ao Senhor, né? Não estamos atrás de recompensa financeira. Aliás, os pastores desta casa aqui, nenhum deles são pastores que estão preocupados com dinheiro, com recurso. Estão preocupados em servir a Deus de todo o coração, como deve ser feito. E Samuel é uma dessas pessoas que Deus colocou aqui nesse ministério e tem servido a Deus com muita alegria, jovem, obediente, porque quem não é obediente tem dificuldade lá na frente de liderar. Para liderar tem que passar pela essa fase de obediência, de colaboração, como Josué foi com Moisés e Timóteo com Paulo. Preciso que os obreiros entendam, cada um aonde Deus colocou dentro da igreja. E Samuel é pastor auxiliar dessa igreja até hoje, né? E está se despedindo. Foi eleito, assim, quase que o negócio surgiu tão de repente que eu fiquei até assustado e admirado, né? Porque ele já vinha conversando comigo, um negócio assim bem suave, sem muita, né, convicção, mas daqui a pouco o negócio desceu como se a ladeira mesmo, né? E ele foi apresentado à igreja lá em Mossoró, no Rio Grande do Norte, a igreja da nossa convenção, da nossa denominação, e ali foi eleito unanimemente no domingo passado, pastor titular daquela igreja. A experiência nova para ele, que Deus abençoe e lhe dê graça abundante em nome de Jesus. Eu queria deixar para a igreja o texto que se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 12 e o versículo de número 13, e também para o pastor. Paulo escrevendo à igreja de Tessalônica, ele disse o seguinte: rogamos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Então, esse homem, apesar de jovem, se enquadra, né, nesse tipo de obreiro que tem sido levantado aqui nesta casa para pregar a palavra, muito fiel na exposição da palavra. E a minha surpresa foi em relação ao programa Voz Congregacional, porque ali ele encaixou-se de uma maneira extraordinária. Eu depois fiquei pensando, que coisa linda, né? Coisa maravilhosa, né? E nós trabalhamos junto ali uns 4 anos, Samuel? 4 anos na CPAD-FM, ele dirigiu o programa e eu participava, falando sobre teologia, sobre todos os assuntos da Bíblia, né? Até onde a gente poderia falar. E criou-se uma boa audiência na CPAD-FM, os diretores gostam da igreja, gostam do programa,
E nós só temos a agradecer e honrar ao Senhor por esta misericórdia, esta bondade. E Samuel está nos deixando. Deus abençoe e lhe dê graça abundante em nome de Jesus. Eu queria passar a palavra agora para ele, né? Que ele vai fazer algumas considerações. Depois eu queria chamar os departamentos aqui para deixar uma palavra para o pastor como lembrança desta noite. Eu saúdo a igreja mais uma vez com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu queria convidar todos os amados irmãos para abrirem suas Bíblias comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, a partir do verso 6. Quero ser breve aqui nas minhas palavras. Atos capítulo 16, versículo 6 em diante, diz assim: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Esta palavra encontra lugar em nossos corações, em vossos corações, porque no meu já encontrou. Amém? Nós acabamos de ler aqui um texto, meus amados irmãos, da Santa Palavra de Deus, que nos mostra que o servo de Deus, ele tem que estar sensível à voz de Deus. Ele tem que estar atento e tem também que obedecer ao que o seu Senhor lhe manda. O apóstolo Paulo, juntamente com alguns dos seus auxiliares, fazendo a obra missionária, pregando o Evangelho, tentaram ir em alguns lugares. E é dito aqui por 2 vezes que o próprio Espírito de Deus, não foi o diabo, foi o Espírito Santo, os impediu de pregar naqueles lugares que eles desejavam pregar. Eles estavam querendo cumprir o ídolo do Senhor Jesus, que é pregar o Evangelho a toda criatura, em todo lugar. E havia lugares que eles iam e Deus permitia, tudo dava certo, eles pregavam o Evangelho, as pessoas se convertiam, igrejas eram plantadas e eles partiam já para outros lugares para fazer a obra de Deus sem nenhum impedimento. Mas nesse texto específico que lemos, é nos dito aqui que quando eles tentaram fazer a mesma coisa em outras partes, Deus simplesmente não permitiu. E por que Deus não permitiu que eles fossem pregar em alguns lugares que eles tanto desejavam? Os lugares são citados aqui no texto, nós já lemos. A resposta, meus amados irmãos, está nos versos finais, versos 9 e 10. Quando é dito que durante a noite o apóstolo Paulo teve uma visão, na qual o homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, dizendo: passe para a Macedônia e ajude-nos. E é dito no verso 10 que após Paulo ter essa visão, ele se preparou imediatamente para partir para a Macedônia, em obediência à voz de Deus, concluindo
depois de várias análises, várias orações, concluindo que Deus os tinha chamado para pregar o Evangelho especificamente naquele lugar que Deus queria e não nos outros lugares onde eles desejavam. Por que eu li este texto? Porque este texto ele tem tudo a ver com o que está acontecendo nesta hora, que envolve a minha pessoa e envolve esta comunidade, onde eu estou, pela graça de Deus. Prometi que não ia chorar, mas não teve jeito, né? Onde eu estou, pela graça de Deus, servindo há 9 anos. São 9 anos de convivência aqui. 10 anos com o meu amado pastor Eudes. Antes de chegar aqui, eu já tinha passado por cinco cidades pregando o Evangelho. Não o Evangelho da prosperidade, não o Evangelho corrompido, mas o Evangelho da graça de Deus. O Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus, que é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Estive na cidade de Guarabira, minha terra natal. Estive na cidade de Dona Inês, no meu primeiro ano de seminário, no ano de 2001. Estive na cidade de Mari. Estive na cidade de Sapé. Estive na cidade de Cruz do Espírito Santo, até chegar aqui. Em todas estas cidades, dirigindo congregações, algumas com porte até de igreja já, mas outras menores, como a nossa congregação do José Américo. Algumas dessas cidades, né, talvez os irmãos estranhem a missão, porque lá não tem igrejas, tem trabalhos congregacionais, é verdade. Mas só que durante os meus 38 anos de evangelho e de vida, eu passei 4 anos na presbiteriana. Então, algumas dessas cidades, eu estive lá como obreiro da presbiteriana. Depois eu retornei para a igreja congregacional. E, ao chegar aqui, fui bem acolhido pela igreja e principalmente pelo pastor Eudes, porque eu tenho muita admiração. Eu aprendi muito, tanto na teoria como na prática, com o pastor Eudes. E eu disse para ele, e disse também na rádio, vou dizer hoje: ao pastor Eudes só não devo a alma, porque ela já foi comprada por Cristo na cruz, mas o resto eu devo a este homem. E eu aprendi na Bíblia que nós devemos honrar a quem honra. Nós devemos ser gratos àquelas pessoas a quem Deus coloca em nossa vida como instrumento de Deus para nos abençoar. Estive falando com os meus ex-patrões, os irmãos, né, com quem eu trabalhei na livraria Ebenezer.
antes de me despedir nesta noite, estive falando com eles ontem e hoje, e agradecendo a eles, né, por toda a acolhida que eles me deram desde que eu cheguei aqui, e inclusive me deram um pouco antes do pastor Eudes, eu falar com o pastor Eudes, que tinha sido meu professor no Seminário do Betel Brasileiro. E quando eu já estava aqui trabalhando e morando na casa de um pastor colega, eu falei com o pastor Eudes se havia possibilidade de ficar alojado aqui na casa juntamente com os seminaristas, né, e demais irmãos que ficavam aqui, Silas, Demétrio, Lucinaldo, Walter e mais alguns outros, né? E o pastor de pronto disse que podia sim, e eu me mudei para cá, e aqui estou durante todo este tempo. E no meio deste tempo, eu tive a oportunidade de dirigir a congregação do José Américo, que antes era dirigida pelo presbítero Carlos Alberto, né? O nosso irmão Carlos estava sentindo dificuldade de dirigir a congregação e pediu auxílio. Eu me prontifiquei e foi feito um processo de transição e fiquei lá trabalhando na esperança de que aquela congregação crescesse e se transformasse em igreja. Durante esse período fui ordenado também, né, aqui pela igreja aqui, como pastor da Aliança. E um pouco antes, né, eu também me casei com Adriana, que já vinha de um casamento que não tinha dado certo, não por parte dela, que fez de tudo para salvar o casamento, mas por parte do seu ex-esposo, né, que até hoje não se acertou nesta área. Já teve vários relacionamentos, mas ainda não, talvez tenha se acertado agora, né? Amém. Mas o fato é que durante esse processo de congregação, de ordenação e casamento, a Adriana, ela veio morar aqui comigo. Nós compramos um apartamento ali no Valentina e ela, consequentemente, foi me ajudar na congregação do José Américo. E a Adriana, bem como a sua mãe, ela tem algo que pode ser caracterizado como dom de visão. Ela é quieta desse jeito, mas ela é uma mulher de experiências com Deus. E antes mesmo de nós nos conhecermos, a sua mãe, acordada, teve uma visão onde ela viu um rapaz com todas as minhas características chegando para falar com ela sobre casamento. E com pouco tempo eu cheguei lá. Quando eu cheguei lá na casa dela, a mãe dela disse: é esse rapaz aí que eu vi. E durante esse tempo aí, a Adriana, que já orava, né, para que Deus lhe orientasse na questão de um novo casamento, para não ter um casamento complicado como o anterior, assim que ela estava orando, ela sentiu de Deus que não ia demorar muito para isso acontecer, e realmente com pouco tempo aconteceu. E aí nos casamos, ela foi para a congregação do José Américo comigo, e quando chegou na porta da congregação do José Américo, que não era no endereço atual, na casa do Diácono Nivaldo, mas era do outro lado, perto da AIC, ela disse que assim que botou o pé na porta da congregação, ela sentiu Deus falando fortemente ao seu coração: vocês ainda vão para bem longe. E quando ela disse isso, eu fiquei na minha, nem desacreditei, nem acreditei, do mesmo jeito que quando eu fui conhecê-la, não é? E a mãe dela falou o que falou, eu também nem desacreditei, nem acreditei, porque eu sempre entendi o seguinte: se for de Deus, se cumpre; se não for, não adianta fazer plantinho, né? Vamos esperar para ver se é de Deus. Se for de Deus, se cumpre. E eu continuei trabalhando na congregação de José Américo, e eu lembro que a gente saía para evangelizar, e quando a gente pensava que a coisa ia, não ia. Está aqui o irmão Ronaldo, né, que é de lá da congregação, é fruto da congregação.
E muitas vezes a gente pregava o evangelho, as pessoas choravam, prometia que ia ficar congregando, e a gente ficava na expectativa, né, Diácono Francisco, e nada. E eu ficava indagando o porquê daquele trabalho não fluir. Não sei porquê o trabalho não fluir, Deus o sabe, não é? O que eu sei é que durante todo este tempo eu fiquei trabalhando normalmente, tanto aqui como na congregação de José Médio, fazendo a minha parte como obreiro, depois como pastor, membro, depois como pastor auxiliar, né? Mesmo com minhas limitações, com as minhas falhas, mas eu procurei sempre dar o meu melhor. Mas o tempo foi passando e eu fui me inquietando para fazer a obra missionária. Eu sempre tive o desejo de sair pelo mundo mesmo pregando o evangelho. Nunca, assim, fiquei muito tempo em um mesmo lugar. Eu gosto, o lugar que eu mais demorei foi aqui, 9 anos, né? E o fato é que eu sempre falava com o pastor Eudes, mas como ele falou assim, sem muita convicção, mas com um desejo de procurar um campo missionário. Só que toda vez que vagava uma igreja, o pastorado de uma igreja, a minha esposa até brincou comigo, né? Era cheio de candidatos, cheio de pastores para ocupar aquele cargo que tinha vagado. Eu procurei, por exemplo, dar o meu nome aqui na igreja de Santa Rita, né? Na igreja de Itabaiana, que são cidades próximas daqui, e também na igreja do bairro das Indústrias. Não vou entrar em detalhes, mas em nenhum desses lugares deu certo. E um dos motivos, não foi o motivo principal, mas um dos motivos foi exatamente a quantidade de obreiros que excedia o número de vagas de igrejas, né, que tem sido inclusive um problema na denominação. Tem mais obreiro do que campos. Mas o fato é que o desejo ficava latente no meu coração, e minha esposa dizia: está difícil, viu? Porque está mais fácil passar no concurso público do que passar no concurso de pastor. Mas o desejo continuava, né? Deus está me chamando para fazer a obra em algum lugar. E o pastor sempre me aconselhava para me ter paciência, né, e ficar trabalhando aqui com ele. E o tempo ia passando e apareceram mais algumas igrejas. Apareceu a igreja de São Bento, que me fez o convite, e o convite era para já. Não era nem para amanhã, era para hoje mesmo. Só que eu não senti direção de Deus para ir para São Bento. O pastor até falou comigo no jubileu, o pastor de lá. Ele disse: olha, eu lhe apresento a igreja numa semana, com 15 dias, um mês, você já está lá instalado. Mas eu não senti nenhuma direção de Deus para ir para São Bento, e a igreja pronta lá, a igreja com caixa, com saldo, com membro. Até o presidente da região disse assim: você só vai cuidar da vida espiritual das pessoas, porque a igreja está pronta. Mas disse: mas volte outra pessoa, porque não é o meu lugar lá não. Quer dizer, as igrejas perto daqui não tinham dado certo, né? Devido ao número de candidatos. Só em Bairro das Indústrias tinha 15 pastores concorrendo, e antes da eleição eu já tinha escolhido um dos 15. Em Itabaiana foram 5, em Santa Rita 6, né? Aí não deu para mim. E São Bento, que era o lugar que tinha vago, eu não senti direção de Deus. Mas eu ainda dei o meu nome para uma igreja do sertão, que na época estava vaga, foi a igreja de Souza. E eu fiquei de pregar lá. Foi agendado a data para pregar lá em Souza. Eu dei até esse testemunho aqui no grupo de oração das mulheres. Antes de mim, 2 pastores tinham pregado, inclusive o pastor Formiga, que tinha muito desejo de ficar lá, mas o desejo de Deus foi que ele ficasse aí no Cristo. Depois dele foi outro, e depois fui eu. Pastor Formiga e o outro pregou lá. Quando eu estava para pregar, faltava um dia para comprar passagem, já tinha acertado com os oficiais de lá, tudo. E disse: pode vir. Quando faltou um dia para eu comprar as passagens, né, e preparar as malas, o presidente da região liga para mim, desmarcando, dizendo que os próprios oficiais tinham dito que não mandava, que a aliança não mandasse pastor nenhum por enquanto, e por enquanto eles não querem pastor para pastoreá-los.
Eu até pensei, né? Então, eles mesmos vão se pastorear, né? Se autopastorear, mas não é da minha alçada decidir essa questão. Pois bem, eu fiquei tranquilo na minha, conversei com o pastor Eudes. Aí o pastor disse: eu estou dizendo a você, fique quieto. Eu disse: amém, pastor, eu vou ficar quieto. E eu já tinha feito outros planos, né, para continuar aqui em João Pessoa como pastor auxiliar. Só que após este episódio, com mais ou menos um mês, não foi mais do que isso, eu recebo uma mensagem dos oficiais da igreja de Mossoró, dizendo que o pastor Samuel Vera, de Campina Grande, ia levar um pastor de João Pessoa que tinha o mesmo nome dele. Aí ele perguntou: é o senhor? Aí eu disse: olha, não sou eu não, que ele não me falou nada. Mas seja quem for, que Deus abençoe. Aí ele disse: amém, tudo certo. Aí quando passa uma semana, exatamente, ele entra em contato comigo de novo dizendo: olha, o pastor Samuel Veras acabou de sair daqui, ele esteve conosco esse final de semana, e ele disse que o pastor que ele ia trazer era o senhor mesmo. Só que lá ele já tinha dito à igreja que não era eu, e ele disse lá: olha, o pastor que a gente pensava que vinha para cá, que é Samuel também, não é ele não, porque ele mesmo disse que não era ele. E de fato, né? Ele não tinha recebido comunicado algum, só que o pastor Samuel Deveras tinha entrado em contato com o pastor Hilton, para ele entrar em contato comigo, para avisar que eu deveria ir até Mossoró para conhecer a igreja lá. E é interessante que, após os oficiais de lá entrar em contato comigo pela segunda vez, dizendo que era eu mesmo, eu disse: tudo bem, então me deu o telefone do pastor Samuel que eu vou entrar em contato com ele. Aí eu peguei o telefone, assim que eu entrei em contato com o pastor Samuel Deveras, ele disse: eu queria falar com você mesmo, faz tempo. Aí marcou para eu me encontrar com ele no seu apartamento aqui no Manaíra. Eu fui lá, conversei com ele, ele fez a proposta, né? E como eu já vinha conversando com o pastor há um bom tempo, pastor Eudes, eu me senti na liberdade de aceitar o convite para conhecer a igreja. Só que avisando a ele todos os passos, né? Disse a ele o que tinha acontecido. E o pastor Eudes liberou, entendeu que eu deveria ir lá para conhecer a igreja. Fui lá, conheci a igreja, fui com a Adriana, porque eles exigiram que eu fosse com a esposa. Inclusive a Adriana foi de fundamental importância para a minha vida ministerial, tanto no ato da ordenação como na eleição lá de Mossoró. E fui lá, preguei. Era para pregar na manhã e à noite. Preguei pela manhã. Eles já vinham me pesquisando há um bom tempo. Eles são bem exigentes na questão da pregação. Antes de mim já tinham passado 4 pastores por lá para eles escolherem os pastores, mas nenhum deu certo. Tinha um que ia dar certo, que era o pastor Cláudio, já tinha até marcado a mudança e tudo, mas de última hora ele ficou impedido por 2 razões, não pôde ir, e aí sobrou para mim. Fui lá, preguei pela manhã, e depois que eu preguei, aparentemente já estava escolhido por eles. Só que eu decidi fazer uma reunião com eles após a escola dominical, e nessa reunião eu fui um pouco exigente, porque eu queria fazer todos os testes para ver se era realmente da vontade de Deus. Eu não vou entrar em detalhes, mas eu fiz todos os testes possíveis para chegar à mesma conclusão que o apóstolo Paulo tinha chegado aqui, se realmente aquilo era da vontade de Deus ou não, ir para determinado lugar. E eu sei que eu fui um pouco exigente e pensei que após as minhas exigências, eles não iam aceitar. Tanto é que eles disseram assim: olha, com relação a isso a gente não pode dar resposta agora, a gente vai pensar, depois a gente diz ao senhor. Tudo bem, eu digo: fique à vontade, porque só vem para cá se for da vontade de Deus. Eu pensando comigo, né? Porque é longe, irmãos. São 7 horas daqui para lá, de ônibus são 440 quilômetros, né? E o fato é que, durante a tarde, a Adriana disse para mim: olha, Deus disse
que era que a gente viria para longe, mas não disse que a gente ia ficar, não. Tá em tempo de desistir, se quiser. Porque ela me viu apreensiva, né? E viu também os irmãos apreensivos. Na hora do almoço, inclusive, o presbítero já foi mudando de conversa e dizendo assim: se o senhor for ficar aqui mesmo, tal, e eu, tá certo, né? Ele falou algumas exigências dele lá também. Aí eu sei que durante a tarde eu pedi um sinal a Deus, claro, se era para mim ficar ou não. E o fato é que eu fiquei meio assim, indeciso se era realmente a vontade de Deus. E quando eu cheguei para o culto à noite, eu comecei a tirar fotos lá da igreja com os irmãos. Aquelas fotos que eu botei no Facebook, na verdade era uma espécie de despedida que eu estava fazendo da igreja lá. Porque eu pensava comigo, se Deus não me der um sinal claro, eu não vou ficar não. E eu sei que o culto começou e durante o culto, né, eu pedindo sinal a Deus. Quando foi na metade do culto, antes de passar a palavra para pregar, alguém lá dos oficiais anunciou à igreja que provavelmente eu seria o pastor deles. Tinha 80% de probabilidade disso acontecer. Mas eu ainda interiormente não estava convicto, e pregando a palavra de Deus como se fosse uma despedida para eles. Só que durante a pregação eu comecei a ver que realmente era a vontade de Deus que eu assumisse o pastorado daquela igreja, porque dentre as coisas que Deus me mostrou, realmente eu vi eles como o homem aqui da visão de Paulo, clamando, né, suplicando, dizendo: passe aqui para a Macedônia e nos ajude. E eles começaram a me chamar de pastor deles, né, após a pregação. E foi exatamente após a pregação, quando eu estava orando, não é? E me despedindo deles, que realmente eu entendi que era da vontade de Deus que eu ficasse ali com eles. E eu disse para eles: olha, se Jesus é Deus e Ele desceu do céu para a terra para morrer por nós, veio de tão longe, quem sou eu para negar o clamor de vocês? Se é da vontade de Deus que eu venha de João Pessoa para pastorear vocês, então eis-me aqui. Eu sei que depois do culto foi aquela festa, aquele abraço, todo mundo de forma unânime, né, queria que eu fosse o pastor deles, mas eu tive que voltar para João Pessoa, e eles disseram: não desista não, viu? Porque outro pastor tinha desistido. E antes desse pastor desistir, tinha um outro pastor que queria muito ficar lá. Só que quando esse pastor foi dar estudo lá e tudo, pastor lá do sertão, o pastor que desistiu era daqui de João Pessoa, o outro era do sertão. Ele queria ficar muito lá porque ele estuda lá, faz universidade lá, e ele fez todos os planos para ficar lá. Só que ele esperou o convite e a igreja não fez o convite. Aí ele assumiu o compromisso com a sua igreja, onde ele já pastoreia. E aí a igreja lá, quando foi fazer o convite a ele, ele disse: não, agora eu não posso mais, porque eu já assumi compromisso com a minha igreja, eu não posso mais, procure outro, né? E eu sei, meus irmãos, que eu saí de lá desta forma. Eu entrei com aquela expectativa de dar certo ou não. Durante o dia eu achei que não ia dar certo, mas quando eu saí de lá, eu já saí com o coração mais tranquilo, sabendo que Deus tinha um propósito comigo naquele lugar especificamente. Só que eu vim para cá, né? E passou-se um tempo para se processar a eleição, fui para o concílio, e durante esse tempo eles ficaram na expectativa e até acharam que não ia dar certo, porque o tempo estava passando e a eleição não se consumava, porque durante o período o concílio teve outras coisas mais que encravaram a eleição. E durante o concílio os pastores, de forma unânime também, me aconselharam a ir para Mossoró, né? Deram todo o apoio. E eu fui vendo tudo isso como um sinal de Deus. Quando eu cheguei aqui, que foi anunciado que possivelmente eu iria para lá, ainda não tinha tido a eleição, todos os irmãos também, com exceção de duas pessoas, né? Mas todos os irmãos entenderam que era da vontade de Deus, que Deus estava abrindo uma porta, que Deus estava dirigindo para lá. De forma que
Chegou o tempo da eleição, o pastor Samuel me chamou, né, para ir para o apartamento dele, em Campina Grande, e lá a gente foi para Mossoró, e ele fez a eleição, e até ele ficou surpreso com a eleição, porque todos votaram sim, né? E ele ali entregou a igreja nas minhas mãos, e ele tinha dito antes: mesmo que a igreja escolha você, mesmo que a igreja até eleja você, se o pastor Eudes não liberar, eu não vou querer, porque eu não quero tirar o obreiro de igreja nenhuma, principalmente um colega como o pastor Eudes. Só que quando ele estava para ligar para o pastor Eudes mesmo foi, ligou para ele e liberou, né? De forma, meus irmãos, que a gente viu tudo se encaixando. E foi aí que eu me lembrei da visão que a Adriana teve, quando a gente estava servindo no José Américo, e ela chegou em frente à porta da congregação, e Deus disse para ela que a gente iria para longe. É interessante observarmos tudo isso, porque em momento algum forcei a barra. Eu apenas senti um impulso e fui na direção do impulso, né? E procurei sondar se era da vontade de Deus ou não. Poderia ser que desse certo eu ir para Itabaiana, que era aqui pertinho, mas não deu. Poderia ter dado certo aqui em Santa Rita, que inclusive um pastor disse: olha, vem pertinho, qualquer coisa, você está aqui em João Pessoa, mas não deu certo. Poderia ter dado certo ir para o bairro das Indústrias, mas também não deu certo. Poderia ter dado certo se eu quisesse forçar a profecia, a visão profética, vamos assim dizer, lá em São Bento, que estava as portas abertas para mim pastorear lá, só que não senti direção de Deus para lá. Poderia ter dado certo Souza, mas às vésperas, como eu falei, as portas se fecharam. Mas para Mossoró tudo deu certo, do início ao fim. E eu entendi com isso que realmente, como Paulo aqui entendeu, que era a vontade de Deus, não que eu fosse para a Mísia, não que eu fosse para a Frígia, não que eu fosse para a Galácia, mas para que eu fosse para a Macedônia, porque na Macedônia que as pessoas estão clamando pelo meu serviço para com suas vidas espirituais. Então eu estou indo, meus irmãos, sem nenhuma sombra de dúvida. Às vésperas da eleição, alguém me perguntou: você tem alguma dúvida? Eu disse: eu tenho 99,99% de certeza. Tenho 1% de dúvida. Só posso ter 100% de certeza depois da eleição. Aí quando foi feita a eleição, o pastor Samuel me perguntou a mesma coisa. Ele disse: você agora está convicto? Aí eu disse: agora sim, agora eu tenho 100% de certeza. Agora eu posso vir com mala, com tudo, com família, com mulher, com filho, com cachorro, com gato, com tudo que tem direito, porque eu sei que é a vontade de Deus. E eles estão na expectativa lá para me receber, por eles já terem ido até antes, né? Mas foi bom esse processo, porque a gente fica sossegado, porque sair de uma igreja e se aventurar a fazer algo de Deus em outro lugar é algo que é muito arriscado, porque possa ser que dê certo, pode ser que não. Se for de Deus, dá certo, mas se não for, a gente se prejudica e prejudica os outros. Então eu procurei ir na certeza, na direção de Deus, e eu tenho certeza absoluta de que tudo isso foi o agir de Deus na minha vida. Ele me queria em outro lugar a partir deste momento, assim como ele me quis durante 9 anos aqui. A partir deste momento ele me quer em outro lugar, e não é num lugar perto, é um lugar um pouco longe, em Mossoró, como ele já tinha dito a Adriana, não o nome do lugar, mas o local, que não era perto, era longe. Eu não sabia onde era, agora eu já sei. E a igreja lá, ela tem o meu perfil, né? Então tem tudo para dar certo. A cidade é uma cidade boa, uma cidade grande, quase 300 mil habitantes. Mas eu não estou indo por causa da cidade, porque eu não sou prefeito, eu não vou administrar a cidade. Eu estou indo por causa da igreja, porque eu sou pastor e eu vou pastorear a igreja lá. Fica a saudade, o coração vai apertado. As lágrimas que eu derramei nesta noite não foram lágrimas de crocodilo. Eu até pensei como é que eu ia me despedir dos irmãos aqui, mas quando eu vi os irmãos mesmo entenderem que era a vontade de Deus que eu fosse, o
coração aliviou mais, mas mesmo assim eu ainda não aguentei as emoções aqui, né? Fica aqui a minha gratidão à terceira igreja, a todos os membros que confiaram em mim, não só para me apresentar a aliança para o pastorado, mas para me receber como pastor do seu quadro efetivo, como pastor auxiliar. Fica a minha gratidão, é a minha segunda eleição, a primeira eleição aqui, a segunda agora em Mossoró. Eu acredito que o ministério está mais do que confirmado. E agradeço ao corpo de oficiais que sempre me apoiou, alguns não só moralmente, não só em oração, espiritualmente, mas até financeiramente. Vez por outra, algum oficial, algum irmão chegava e me dava um dinheirinho. E quero me despedir, dizendo para os irmãos, né, que a Deus seja toda a glória, toda a honra, todo louvor. Tudo que eu fiz foi para a glória de Deus, foi pela graça de Deus, senão não teria feito, né? E abaixo de Deus, quero registrar aqui publicamente todo o meu apreço pela vida do pastor Eudes Lopes Cavalcante, que foi o principal instrumento de Deus para que eu estivesse esse tempo com vocês, né? Este homem é um homem honrado, é um homem que tem história na denominação da igreja na cidade. Eu conheci ele há 10 anos, e do jeito que ele era no seminário, ele é aqui na igreja, e eu também testemunhei que ele é também em casa. É um homem que, quando fala, até os pastores da denominação ouvem, se calam e consentem e apoiam. Então eu peço que a igreja honre o seu pastor e os seus pastores auxiliares também, mas principalmente o seu pastor, porque o lugar para onde eu estou indo é um lugar conhecido como uma igreja que apoia os seus pastores, mesmo os pastores que passaram por lá e deram um certo trabalho. Eles fizeram de tudo para honrar os seus pastores. E eles disseram para mim: pastor, pode sossegar, e o senhor e a sua família vai ser bem-vindo aqui, e abaixo de Deus nada vai faltar para vocês, porque a gente cuida dos nossos pastores. E eu vou com esta convicção, vou com esta certeza, com esta garantia, com esta alegria. Fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Não vou dizer adeus, nem vou dizer até logo, vou dizer até mais, até o dia que Deus quiser e assim permitir. Qualquer coisa, estamos aí nas redes sociais, vocês têm o meu telefone. Um abraço e um beijo no coração de todos, em nome de Cristo Jesus, amém. Aqui está minha mãe, a quem eu devo também tudo de bom. Tudo que eu tenho de bom eu devo a essa mulher que desde criança me educou nos caminhos do Senhor. E aqui está minha família, a quem eu agradeço muito a Deus por ter colocado na minha vida. Deus abençoe a esta igreja. Amém. O pastor Samuel vai deixar diversas lacunas, eles falando, pedindo a direção divina, que nós temos um programa na rádio, CPAD-FM, Departamento de Missões, uma série de coisas que vão se rearrumar e vai dar tudo certo, que esta obra do Senhor, essa obra de Deus. Agora eu queria passar a palavra para o departamento, agora que fosse brevíssimo por causa da hora, porque foi usada a palavra, eu trouxe a lembrancinha, pode vir, eu tenho a oportunidade, e seja rápido, por favor. Bora? Quem é que vai para ele começar? Graça e paz, amados. Ouvindo o pastor Samuel aqui, e nós é que temos a agradecer muito a Deus pela presença do pastor Samuel. Ele foi um homem de Deus, instrumento de Deus aqui nesta casa, e aqui eu estou representando 2 departamentos, o departamento de homens e a escola bíblica dominical. Na escola, onde por muitas placas, né, pastor Samuel? Nós levantamos muitas placas aqui, juntamente com a sala com o pastor Walter, e eu gostaria de levantar uma placa
uma placa para o senhor. E ela se encontra lá em Miqueias. Primeiro eu quero deixar ela com uma pergunta. Miqueias 6, a parte B do versículo 8. A placa, o que o senhor pede de ti. Essa é a placa. Porque a parte B, ele responde: que pratiques a justiça e ames a misericórdia e ande humildemente com teu Deus. Esse é o nosso desejo, é o que a palavra de Deus nos diz. Está lá em Miqueias 6, versículo 8, parte B. Muito embora está falando aqui de uma parte do juízo, mas não é a questão do juízo que estamos aplicando, mas sim o desejo de um homem de Deus caminhar com Deus. E aqui nós queremos deixar uma lembrancinha, tanto do departamento de homens, e aí nós estamos aqui, fizemos uma união conjunta aqui no departamento de homens, louvor, das auxiliadoras, Escola Bíblica Dominical. E eu gostaria de convidar os nossos presbíteros decanos, aqui que estão fundadores dessa casa, irmão Léo, irmão Gêmeos, presbítero Léo, presbítero Gêmeos, para entregar ao pastor Samuel 2 lembrancinhas, em nome de Jesus, desses 4 departamentos. Antes de mais nada, eu quero saudar a igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. E este versículo que eu vou ler agora, vou pregar não. O versículo que estou deixando nesta noite abençoada. Esta noite é uma noite abençoada. Porque a gente sente essa presença contagiante do Espírito Santo de Deus neste lugar. Louvado seja Deus por isso. Encontra-se em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, e no verso 28. Samuel, esta palavra é para você. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Eu acho que o que foi dito aqui, o que Samuel falou, já foi suficiente. Se a gente tivesse tempo, teria muito o que dizer pelo fato de termos convivido durante muito tempo com o pastor Samuel. Esta figura, como costuma dizer o pastor Eudes, uma pessoa simples, determinada, mas uma pessoa inteligente, que sabe honrar não somente aquilo que Deus coloca em suas mãos, mas sobretudo aquelas pessoas das quais ele está ladeado. Não é tristeza, Samuel, a sua partida, porque trata-se de uma experiência muito marcante. Deus lhe convidou, Deus lhe chamou, e você fez muito bem em atender o convite do Senhor, pois tenha certeza que Deus vai lhe abençoar grandemente pelas posições que você toma, pela forma característica peculiar que você tem de servir e de honrar aqueles que lhe honram, muito especialmente o Senhor Jesus, aquele que lhe chamou um dia
das trevas para a sua maravilhosa luz, para ser ministro do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Sim, aproveitando, eu quero convidar Francisco para dar uma lembrancinha, esqueci daqui, vem Sofia, entregar uma lembrancinha aqui ao pastor Samuel. Irmãos, hoje é dia de festa, é noite de festa. Eu quero deixar para o pastor Samuel aqui, o livro de Gênesis, o capítulo 12, os 3 primeiros versículos, que diz assim a palavra do Senhor. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E mais o versículo 4, a parte A, que diz assim: assim partiu Abraão, como o Senhor lhe tinha dito. Não é diferente a história do pastor Samuel. Eu lembro que o pastor Samuel, aqui, quando ele chegou aqui, e logo em pouco tempo ele assumiu o departamento de missões dessa igreja, e nós trabalhamos juntos algum tempo, isto é, algum tempo porque está encerrado agora. E eu fui escolhido como tesoureiro do departamento de missões há muitos anos, muito antes do pastor Samuel. E eu tinha observado aí o pastor Samuel, um santo homem de Deus, um evangelista de mão cheia. Ele nunca deixou de pregar esse evangelho. E a história de Abraão me faz lembrar a vida do pastor Samuel. Ele está saindo agora. Ele ouviu a voz do Senhor e disse: olha, sai da casa de teu pai, pai Eudes, vai para uma terra que eu te mostrarei. E lá tu serás uma bênção. Tu serás abençoado, e acima de tudo serás uma bênção para aquelas pessoas que residem na cidade de Mossoró. Deus tem algo maravilhoso para fazer naquele lugar, através do ministério, do seu ministério, pastor Samuel. E Deus não foi à toa que ele escolheu, antes do senhor ir para lá, cuidar das suas ovelhas, cuidar do seu rebanho. Ele escolheu a Diana como a sua esposa, para que o Senhor tivesse uma ajudadora, uma auxiliadora no ministério. E com certeza o seu ministério será um ministério frutífero ali naquela cidade. Em breve nós iremos visitar, não como uma pequena igreja, mas como uma igreja, uma grande igreja, para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o Senhor continue abençoando. E lá na parte, no versículo 4, diz assim: e assim partiu Abraão, obedecendo a voz do Senhor. Ele, obedecendo a voz do Senhor, ele está partindo para Mossoró para cuidar do rebanho do Senhor Jesus, para o qual ele foi escolhido para estar ali pregando a palavra do Senhor, pregando o evangelho do Senhor Jesus. Amém? O Senhor pode estar abençoando o Senhor, o seu ministério e toda a sua família, em nome do Senhor Jesus. Só o departamento, já falamos oficiais, né? Depois vamos agora ao departamento de auxiliadora, né? Rapidinho, depois tem o infantil, o STEB. Temos a lembrancinha aqui dos pastores da igreja, também irão entregar ao pastor Samuel uma lembrancinha, né? Por essa importante, né, decisão dele e o que Deus está fazendo na vida dele. Então, nós ainda temos pouco tempo, né? Então, Salmo 121, gostaria de deixar o primeiro versículo com o pastor Samuel, que diz: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. E para a Adriana, diz: a tua esposa no interior da tua casa será como uma videira frutífera. Então, o
que o vosso culto permaneça naquele lugar. Certamente que vocês vão dar um bom testemunho. E como o irmão disse, já dividimos, rachando no meu presente, mas a auxiliadora não poderia deixar de fora a irmã Adriana, que nos ajudou, foi uma ajudadora e também componente do Ebenezer, né? Vai deixar uma lacuna de saudade do Ebenezer. Eu não gosto muito de despedida não, mas gostaria de chamar a Adriana aqui para entregar uma lembrancinha. Serei breve. Deixarei a palavra em Filipenses, capítulo 1, verso 3, que diz: Dou graças ao meu Deus por tudo que me lembro de vós. Em todas as minhas súplicas, sempre faço oração por vós com alegria. Nós queremos agradecer, né, a presença do pastor Samuel aqui conosco, da irmã Adriana, que também foi uma bênção durante o círculo de oração, uma mulher de fé, uma mulher intercessora. Que Deus continue abençoando essa família. É o desejo do departamento infantil. Saudar a amada igreja com a graça e a paz do Senhor. E eu queria mais uma vez, né, ontem a gente teve a oportunidade de falar com o pastor Samuel e dizer a ele algumas palavras na rádio, mas eu quero retomar aqui e dizer, pastor Samuel, da alegria de tê-lo conosco aqui esse tempo, um homem simples, humilde, mas extremamente disciplinado na palavra, na doutrina, no evangelho, que ajudou bastante o departamento de jovens aqui, porque nas escalas que o pastor nos faz aos sábados, ele sempre estava presente aqui nas escalas, e às vezes 2, 3 jovens, adolescentes, uns 2, 3 anos atrás, mas ele aqui trazia reflexão, a gente orava junto, isso é muito bom. E Luana se integrando com a gente também, e assim, maravilha, essa família aqui, bênção de Deus para a igreja. Nos despede, deixa saudade, deixa uma lacuna, como já foi falado, mas a gente se alegra também, porque a gente sabe que o Senhor está dando mais um passo em direção da vontade de Deus, porque Deus confirmou a vontade dele, o Senhor indo para lá, e a gente fica feliz por isso. E eu quero deixar aqui um versículo bastante conhecido para a sua meditação, porque a gente que não é pastor, a gente tem diversos pastores aqui na igreja, a gente é muito abençoado por isso, né? Mas eu fico pensando, quem é o pastor do pastor? Né? E aí eu respondo para o Senhor com o Salmo 23, o Senhor é o teu pastor, e nessa nova caminhada nada te faltará. Quase que eu levo a questão pressa. Amém, irmãos. Como o departamento de louvor, né, queremos deixar uma palavra também para o pastor Samuel, agradecendo a Deus pela sua vida, pastor Samuel. Você é uma bênção no nosso meio. Amigo pessoal do meu esposo, né, Rivalda. Eles vão juntos aí ao cinema assistir o Superman, né, a Liga da Justiça. Os bastidores aqui que os irmãos não veem. São muito amigos, altas conversas no WhatsApp, altos áudios. Mas é uma alegria, pastor, ver que Deus tem abençoado sua vida, tem dirigido sua vida, a irmã Adriana, Luana, né, que também faz parte do Ágape, né, vai fazer muita falta aqui na nossa igreja. Mas a palavra que eu tenho a dar está lá no livro de Josué, no capítulo 1. Onde o Senhor, Ele manda Josué e Ele diz: não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então, se o Senhor foi quem realmente te enviou, como todos os sinais que você recebeu, então Ele irá contigo
não temas, não te espantes diante das dificuldades que possam surgir, porque Ele é contigo onde você estiver. Deus abençoe sua vida, pastor. Graças a Deus, irmãos. Vou ser bem breve, viu? Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Samuel. O seu serviço ao Senhor, os irmãos são testemunhas, né? E vai nos fazer muito falta, isso é a verdade. Ele falou ali que teve duas vozes assim que foi contra a vontade de Deus. Acho que não foi a minha, viu? Pela amizade a gente termina não vendo as coisas de Deus direito, né? A gente tem a presença daquele que nos é chegado, que a gente tem afeição. Então eu acho que foi um dos que disse para ele que veio sair direito, né? Mas foi a vontade de Deus, que se encaminha que é a vontade de Deus. Ele está longe, mas não está tão longe. Eu estou em Lages, estava conversando com o presbítero Edson hoje pela manhã. Eu disse: Samuel, rapaz, vai para Mossoró. Ele falou: é bom porque não vai gastar muito gás, porque é muito quente, então não precisa nem esquentar a água para o café. Eu disse: eu vou passar um cafezinho por lá, vai estar quentinho já. Não vou lá nem despesa alguma, né? Então, foi um prazer ter Samuel aqui no nosso meio. E eu quero dizer, meu irmão, que eu te amo. Essa é a lembrança dos pastores, né? Foi o pastor Eudes que comprou aqui, Valdemar, Gedaísta, enfim. É a lembrança dos pastores aqui da igreja, que com certeza tem muito apreço pelo pastor Samuel. Pelo tempo, pela sua ajuda preciosa aqui nesse ministério. Realmente o Senhor vai fazer falta a todos nós, mas entendemos, como o Senhor mesmo falou, que é a vontade de Deus na sua vida e que com certeza Ele lhe abençoará mais ainda. Eu vou deixar, para não ficar só nas minhas palavras, vou deixar o versículo que está em Isaías 41:10, bem conhecido, mas que o Senhor faça dele, né, a sua... seja para que o Senhor faça dele morada em seu coração. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Deus abençoe, em nome de Jesus. Salve os irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu estava ali apelando para o pastor me chamar, né, para deixar um versículo para Samuel, mas ele não me chamou, eu pedi. Porque eu não poderia deixar passar em branco esse dia de hoje, irmãos, até porque eu tenho um carinho muito grande por Samuel. Foi hoje que eu liguei para você ou foi ontem? Foi ontem. Ontem eu estava conversando com Samuel e dizendo a ele: Samuel, o Senhor é contigo. Esse homem, quando morou aqui comigo na casa aqui na casa pastoral, muitas vezes eu me levantava à noite e esse homem estava ajoelhado orando ao Senhor. É um homem de oração. Graças a Deus por isso. E eu quero deixar somente um versículo aqui da palavra de Deus, se encontra em Deuteronômio 31, versículo 8, que diz: o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize.
Senhor contigo, meu irmão. Ele vai estar contigo, como esteve contigo aqui, vai estar contigo lá em Mossoró. E para a honra e a glória do Senhor, aquela igreja está ganhando um pai, um pastor, um amigo. E eu vou sentir muita saudade. Eu estava dizendo a ele, já estou com saudade já de hoje. Amém. Acho que já terminou, né, queridos? Eu queria convidar aqui a família do pastor Samuel e pedir o pastor Valdemar que fizesse a oração. Todos de pé, queridos. Formiga, seja bem-vindo. Formiga, Deus abençoe, você mora no nosso coração e não paga aluguel, né? Nós vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus pela vida. Luana, né? E é uma mãe de Samuel. Nós vamos agora orar por essa família, já agradecendo a Deus pelo tempo que passou conosco aqui, e Deus possa abençoar Samuel e a sua família lá no ministério de Mossoró, e haja prosperidade em todas as áreas da vida para a glória de Deus. Eu sinto me honrado, Samuel, ter passado um tempo com você aqui. Aprendi muito contigo também, muito gostoso, né? Teve muita conversa, né? Muita confidência, e aprendemos muito, né? Reciprocamente, né? E, inclusive, ele nunca faltou na quinta-feira, né? Naquele momento de oração, né? Era um companheiro ali assíduo, naquele trabalho ali que nós oramos pela igreja, pelas famílias. Estamos sempre aqui nas quintas-feiras pela manhã, o grupo dos obreiros, clamando a Deus pela vida dos queridos. Eu pedi ao pastor Valdemar que ele vai fazer a oração pela família. Depois eu pedi ao pastor Edaías para terminar o culto, orando e impetrando a bênção sobre a igreja. Deus abençoe a todos, dê uma noite de paz, na semana abençoada na presença do Senhor. Lembre-se que a semana de oração. E Fabiano, Cira, tem escala, não esqueça aí, olha aí o boletim da igreja. Deixei o prefeito Léo um pouquinho de lado, que Léo está adoentado, né? E liberei também Samuel, mas Samuel tem um compromisso ainda na quarta-feira com o trabalho de oração das irmãs aqui na igreja. Antes de orar pela família do Samuel, eu queria só um minuto para falar com o Samuel. Eu quase não trabalhei com ele, ainda não teve muito essa aproximação, mas eu queria deixar um versículo para você que você vai usar lá. Da mesma maneira que você trabalhou aqui, você vai trabalhar em Mossoró. É Colossenses 3:23. Tudo que fizerdes, fazemos de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens. Eu tenho certeza que você trabalhou aqui para edificar o nome de Deus e para glorificar o nome de Deus. E a mesma coisa você e sua família vai fazer lá em Mossoró. Que Deus te abençoe, até a tua família. Oremos. Agora eu gostaria que toda a igreja estendesse a mão para o pastor Samuel e sua família. Toda a igreja, vamos orar abençoando essa família maravilhosa. Grande Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, neste momento de alegria, porque a separação que tu causaste na nossa igreja nos causa também alegria, porque sabemos, Senhor, que essa separação foi para edificar o teu santo nome, sabendo que tu vai usar o teu servo de maneira poderosa naquela cidade para ganhar almas para ti. Sabemos que essa família vai continuar dando um testemunho maravilhoso que deu durante o tempo que o Senhor escolheu para eles estar entre nós. Por isso, ó Pai, nos alegramos com o teu Santo Espírito, por essa escolha conforme a tua palavra, porque sabemos que o Espírito Santo separa aquilo que temos de melhor para trabalhar em outras áreas onde são carentes. Estás levando Samuel e sua família. O abençoa grandemente, abre o campo para ele evangelizar, abre o crescimento daquela igreja, coloca no seu coração o mesmo amor que ele teve por essa igreja durante muitos anos lá em Mossoró, e que essa família seja grandemente abençoada, e que nós estejamos sempre intercedendo por eles em oração. Assim nós te oramos agradecido, tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe.
Só um minutinho, nós estamos já encerrando o nosso culto. Comigo, vem cá rapidinho, rapidinho. O pastor Jadaías vai fazer oração e o pastor Formiga vai despedir a congregação com a bênção apostólica. Pai do Senhor Jesus Cristo, vamos orar. Deus, nós queremos nesta noite louvar, bendizer, adorar a tua bênção. Queremos neste momento reconhecer que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Senhor que fez os céus e a terra. Pedimos, ó Deus, mais uma vez a tua bênção sobre a vida, ó Deus, do pastor Samuel, da sua família, do seu lar. Queremos também apresentar a vida dos teus servos diante do Senhor, das tuas servas. Nos dá uma semana abençoada na tua presença. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso bondoso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com todos nós, com todo o povo de Deus, desde agora e para todo sempre. Amém.